Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que ele traz magia. Oi? Traz magia. A magia do amor. O amor é uma mágica que faz tudo se transformar em melhor, em bárbaro, em perfeito, em grandioso e necessário. Para você entender o que eu estou falando, gente, hoje o tema 31 de outubro é Halloween espírita? Halloween espírita. Vamos entender tudo agora. Todo ano nós temos o 31 de outubro, o Dia das Bruxas, né? Festa folclórica da cultura popular, que surgiu e de vários. E vem, eu acho que é uma agregação. Concentrou-se muito na América do Norte, né? Nos países norte-americanos, mas invadiu o mundo através da comunicação. Depois que a gente teve esse engrandecimento tecnológico, cinema, TV, celular, tudo isso mais, o Halloween se tornou uma festa mundial. E, para você entender, é um termo em inglês. Exatamente, Halloween se refere a uma frase que chama All Hallows Eve. All Hallows Eve significa a véspera do dia de Todos os Santos. Uma celebração cristã no primeiro dia de novembro, com o intuito de unir o cristianismo ao paganismo. Para você entender, isso foi proporcionado no século VIII, pelo Papa Gregório III, que mudou o dia de Todos os Santos, de 3 de maio para 1º de novembro. Então, como o 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, um dia antes é o Halloween, ou All Hallows Eve. No seu conceito geral, é a celebração da memória daqueles que já partiram deste mundo, os mortos. E no catolicismo é no dia 2 de novembro, dia de finados. Bom, a festa em si, gente, ela consiste nos dias de hoje no hábito de pedir e receber doces ou guloseimas com uma fantasia, principalmente da parte das crianças e adolescentes, em residências e alguns estabelecimentos comerciais. Isso é o que a gente tem de primeira noção. Então, toda vez que a gente fala de Halloween, a gente imagina os bairros, todo mundo na rua, fantasiado com fantasias de todos os tipos, não só de terror, né? E pedindo doces. E tem aquela brincadeira, doces ou pegadinhas, né? Essa história aí toda, ela surge de uma maneira que nós não saberíamos entender isso de uma maneira como vemos hoje, se nós vivêssemos nessa época que eu vou falar. Tudo surgiu a partir do ano de 1500. Sabe por quê? Os agricultores, eles acendiam as fogueiras no final das colheitas. Sabe para quê? Espantar o mal e as maldições das terras. O que eles faziam? Eles contornavam essas fogueiras com abóboras, cortadas como se fosse um rosto, e iluminadas com velas, para espantar o mal dessas plantações. Pareciam rostos assustadores. E para completar, eles se vestiam, se fantasiavam e dançavam ao redor do fogo. Foi assim, gente, nesse sentido que surgiu o Halloween. Era para abençoar as colheitas. E isso foi para a cidade de outra forma, né? Virou decoração, a abóbora com uma lâmpada, com uma vela acesa dentro, para espantar, na porta de casa, para espantar os maus espíritos. Espantar os maus espíritos. Daí já começa a gente começar a entender por que o Halloween é espírita. Bom, essa decoração com motivos assustadores, como esqueletos, morcegos, aranhas, teias, abóboras com luzes internas, rostos cortados, fantasias diversas, né, foram introduzidas como costume nas festas desse dia. E é praticamente uma festa fantasia a céu aberto, em praças, ruas, calçadões ou em escolas. E como tudo no mundo, vira comércio, claro. Na visão do espiritismo, ele mesmo, o espiritismo, é favorecido por esse evento.
Porque a desmistificação da morte. Isso é um fator positivo. Apresenta o conhecimento de que o espírito sobrevive à morte física e continua sua trajetória em outro plano ou na mesma dimensão que acabou de deixar seu corpo. Daí a ideia. Vou colocar uma abóbora com uma luz acesa no meio da abóbora com a cara feia. Para espantar os maus espíritos. Quem são esses maus espíritos? Aqueles espíritos que morreram e que eram maus. São espíritos dos homens. Ah, gente, mesmo com as lendas e histórias de terror, frutos da imaginação do coletivo, a morte é um processo de transição e de transformação que confirma o encerramento de uma experiência na carne e todas as limitações dos sentidos espirituais nela contidos. Então existe um conceito incontido em que o espírito se liberta das amarras do corpo para alcançar a sua plenitude ou o resultado da lei de ação e reação no mundo dos espíritos. É isso que está por trás da ideia de que você vai fazer uma festa para espantar os maus espíritos, Halloween. Ou você vai fazer uma festa na véspera do dia de todos os santos. O que é um santo? É uma pessoa que foi viva na Terra e que morreu e virou espírito. E esse espírito intercede através com Deus, através desse espírito, existe uma intercessão que Deus ouve o pedido desse espírito e ele faz um milagre. É um espírito. Vem aí, no segundo lugar, a transmigração das almas. Ou seja, vidas sucessivas ou reencarnação. Isso faz parte dos conceitos porque isso gera histórias de Halloween. Quando era uma vez uma mulher que ela vivia não sei aonde, morreu há muitos anos atrás, mas ela retornou nos dias de hoje como fulana. Existem histórias assim. E isso complementa o sentido de retirar o cordão de sobrenatural da morte. Porque se você pensa que se ela já foi no passado assim e ela hoje é outra pessoa, isso permite, a partir do estudo e do raciocínio lógico individual, a teoria espírita. Entender que serão muitas as mortes e nascimentos pelos quais cada ser vai passar, e que as idas e vindas representam estágios e experiências que, somadas, levam o progresso espiritual, está por trás do conceito desta festa. Ai, tem ainda um terceiro elemento. Exatamente. Esse terceiro elemento, ele agrega à discussão a comunicabilidade entre vivos e mortos. Se a gente pega o Halloween, gente, e tira aquela parte assim, Halloween, tem um assassino matando todo mundo. Isso é muito terra, muito humano. Tá? Ah, não, Halloween. Halloween, você sabia que tem uns bichos e monstros e tal? Isso é fantasia. A Halloween, não deixe a sua porta da casa aberta sem uma abóbora com a vela acesa. Espíritos maus podem invadir a sua casa. Aí que está o ponto. Porque se tem espíritos maus, subtém-se que esses espíritos estão vivendo num plano espiritual. Se tem um plano espiritual, você acaba tendo que entender. Se tem um plano espiritual, então eu tenho que estudar sobre vida espiritual. E quando você vai pegar esse material de vida espiritual, ou você vai ser espiritualista ou você vai ser espírita. Ou universalista. Hoje em dia tem isso também, o universalista. Bom, mas aí existe a comunicação desse morto, ou desse espírito. E isso só é possível através da mediunidade. Exatamente. Aí entra aqueles filmes que a gente está acostumado a assistir, tipo Invocação do Mal, entre outros, que tem uma médium que vê os espíritos maus. E sabe que esses espíritos maus, eu não sei se vocês já assistiram esses filmes, esses espíritos geralmente maus desses filmes são pessoas que já foram assassinos em vida. Ou qualquer outro distúrbio criminal em vida. E que morreram.
e ficam habitando certos lugares que permitem essa interação energética. Isso é mediunidade. É um patrimônio espiritual da humanidade, não é uma coisa exclusiva dos espíritas, não. Eu quero que vocês entendam isso. Não é só porque a pessoa é espírita que ela tem mediunidade. A mediunidade é da humanidade. Qualquer pessoa pode sentir o efeito. Qualquer pessoa pode passar por um processo, um fenômeno mediúnico, independente da sua crença. E é exatamente neste ponto que o conceito de bruxas e bruxos ganham significado. Sabe por quê? Isso devido ao contexto, que é sempre a intolerância religiosa, infelizmente, para com os diferentes. Se a pessoa é diferente, ela não é tolerada. E isso explica claramente a era das trevas na Idade Média. Para todo mundo entender, quando as corporações religiosas do cristianismo oficial, junto dos poderes políticos humanos, formado por governos de países católicos ou vinculados à Igreja de Roma, promoveram a perseguição, prisão e execução de inúmeras mulheres e homens acusados de heresias contra a moral religiosa e contra Deus, naquele momento, eles estavam trabalhando inconscientemente o resgate de reencarnações passadas ali, naquela hora, naquele momento. Então, o que resultou disso? Muitos destes que foram queimados em fogueiras no final das colheitas pela prática de bruxaria, na verdade, era apenas um médium. Um médium, aqueles que mais chamavam a atenção do povo, sobretudo os vinculados ao poder de adivinhação, premonição, previsão e etc., bem como os associados a curas de toda a ordem, como passe, intuição, remédio administrado, ou feito pelo sobrenatural, ou pelo contato extremo com a natureza, foram criminalizados, penalizados com rigor, violência e excessos de toda a ordem. E é nessa hora que o resgate acontece, porque gera uma perseguição implacável, onde algozes do passado, vilões do passado, se tornam as vítimas daqueles que foram queimados nas arenas em nome do Messias. E que, infelizmente, ao reencarnarem, não conseguiram aceitar a ideia de que existe a comunicação dos mortos, de que existe alguém sensível ao ponto de identificar a próxima dimensão. E o pior de tudo é que esses mesmos seres encarnados ignoram completamente a própria história. Eu não sei se vocês sabem, mas a história conta pra gente que nós começamos em tribos. E toda tribo tinha o quê? Origens mediúnicas. Sabe como? Pajés, curandeiros, feiticeiros, bruxos e bruxas. Então eles existem desde que o mundo é mundo, meu amigo. Estando presente nos agrupamentos humanos dos dias iniciais da vida sobre este planeta. Porque o homem, ele carrega, o ser homem carrega nele, mesmo que ele não tenha evolução naquela época, ele carrega inerente ao espírito a ideia de que tem a essência e tem uma outra dimensão, um plano, existe a espiritualidade. E isso se estende para os momentos mais desenvolvidos dos dias de hoje. Nós sabemos que existe algo muito espiritual na nossa vida. Agora, muito do que aconteceu nesse passado é a própria igreja responsável pela execução de tantas pessoas. Eles ignoraram completamente os dons espirituais que no seio do próprio catolicismo é configurado e representado pela beatificação e santificação de muitos homens, em função da existência dos chamados milagres realizados por eles ou em vida ou após a morte. Então você vê muitas contradições, paradoxos, que trazem aí a ideia de que você está combatendo algo que você mesmo utiliza, só muda o termo.
Então, o espiritismo de todos os tempos, inclusive os atuais, esteve sempre associado à imagem prática de bruxaria e seus adeptos, inclusive no Brasil. Décadas de 20 a 50, e por isso foram duramente perseguidos, acusados por charlatanismo e exercício ilegal da medicina, por exemplo. Isso aconteceu com quem? Com Chico Xavier. Isso aconteceu com Arigó. Isso aconteceu com vários médiuns de grande porte aqui no Brasil, de grande importância para a doutrina espírita brasileira. Então, ainda hoje, nós encontramos sermões em igrejas, sejam católicas, sejam neopentecostais, né? Sejam de qualquer teor, de acusação e violência ou coação moral contra os espíritas, que são relacionados, associados a pactos e decretos demoníacos. É aquela pessoa que eu vou usar o termo evangélico, né? Porque eu acho que todos nós somos, a partir do momento que estudamos o Evangelho, que chegam e falam, você é espírita? Nossa, você sabe que isso é coisa do demônio, né? É um julgamento e uma afirmação como se ele tivesse ali a procuração para falar por Jesus e por Deus. E eles fazem isso e tudo ignorando completamente a existência daquilo que eles acreditam, a alma deles mesmos. Que eles mesmos, né, acreditam existir. Fora os chamados pela adoração a imagens beatificadas, supostamente responsáveis por tais acontecimentos chamados milagres. Então, a gente tem aí as bruxas e os bruxos por toda parte. Todos os lugares. Gente, eu sou um bruxo. Eu exerço a mediunidade de auxílio fraterno, psicofonia, intuição, vidência, audiência. Então são várias coisas. Então eu sou um bruxo. Então, se eu tivesse nascido naquela época, eu tinha sido queimado na fogueira. Porque assim como todos os meus colegas médiuns também, que são sensíveis à dimensão espiritual, e também são bruxos. Portanto, dá para a gente dar uma pensadinha aí, dá para a gente começar a raciocinar que este dia é nosso. E de todos aqueles que dão de graça o que de graça receberam. Olha, quando eu falo bruxos e bruxas, eu imagino uma pessoa que mora no meio de uma floresta e que convive com a natureza, respeitando todos os processos naturais da vida. Dali, tira os recursos para a sobrevivência, para os tratamentos, para os cuidados. E você pode ter certeza que o que o homem não faz e nunca fez, um bruxo ou uma bruxa daquela época fizeram. Antes de pegar qualquer recurso da natureza, eles pediam licença. E só usavam aquilo que necessitavam sem desperdício. O homem não. Ele invade, suga até a última gota e não repõe. Por isso que a gente está passando por tantos problemas climáticos no planeta. Então, eu acho que julgar algo, julgar alguém, você tem que primeiro pesquisar tudo sobre a vida daquela pessoa. Tudo. Para saber exatamente o que está acontecendo ali. Olha, o conceito da bruxaria tóxica, né? Que é aquela coisa onde os praticantes são considerados filhos de uma energia má, filhos do demônio, e puramente fruto de falatórios e histórias imaginadas por aqueles que não conseguiram explicar os fenômenos que presenciaram e, por ignorância, preferiram denegrir do que compreender. E aí vão sempre existir aqueles que vão falar mal e vão existir aqueles que vão absorver a fala ruim e fazer disso uma realidade para prejudicar a imagem, uma imagem que pode ser muito positiva sobre bruxos e bruxas. Gente, a bruxaria, na verdade, é o exercício legítimo da mediunidade em favor do próximo. Isso é bruxaria.
tendo por lema um dos maiores ensinos, sabe de quem? Do mestre dos mestres. Para quem não sabe, na cultura de Israel, Jesus não é o Messias. Ele é só o profeta Yeshua. E é num provérbio israelense que nós vamos entender. Porque é lá, algumas frases estão na cultura de Israel e não estão na Bíblia. E outras estão. Uma delas é: o que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Quem são os pequeninos? Todos nós. Ou seja, somos bruxos e bruxas do bem. E ainda, como disse Jesus, meus discípulos, eles serão reconhecidos por muitos se amarem. E uma das marcas registradas dessas bruxas e bruxos era a união entre eles. Ninguém traía ninguém, ninguém fazia mal para ninguém. Eles poderiam ter, sim, dons mediúnicos e agir descontroladamente por falta de orientação, por descaso, por sofrimento excessivo, por bullying, que hoje em dia a gente chama de bullying, né? Mas é o destrato do outro. Então, você vai agir de alguma forma para se defender. Em tempos onde não haveria a possibilidade do perdão ser destacado de uma maneira bem maior, eles iam reagir. E você, quando sabe mexer com as coisas, manusear a energia, compreender a natureza, isso pode ser bom, mas isso pode se tornar uma arma contra o outro. Olha que interessante isso. Ninguém pensou nessa visão. E essa visão é importante para que a gente entenda e mude o conceito. Exatamente. Vamos mudar nossos conceitos. Sabe por quê? O Dia das Bruxas não é algo assustador que deve ser preservado como uma cultura assustadora. E sim, o dia em que se comemora a mediunidade como um fenômeno real que nunca deixou de existir. O que eu tenho para falar para vocês hoje é Happy Halloween, Feliz Dia dos Médiuns. Comemorem, se você é médium, comemore, sabe? Vai lá, faz um banho de ervas, tome um banho de sal grosso. Mentalize positividade para o mundo. Porque uma coisa é certa, nenhum bruxo e nenhuma bruxa moveu nenhum dedo para que se promovesse uma guerra. Pensa nisso. Gente, feliz Dia das Bruxas, feliz Halloween para todo mundo e muito, muito obrigado, porque eu também sou bruxo. Eu sou bruxo e tenho vários amigos bruxos e bruxas e amo todos, porque eu acho que a sensibilidade nos torna, assim, bruxos. Eu espero que esteja bem claro para vocês, que vocês tenham entendido e gostado. Compartilha, comenta e vai lá no Facebook e curte nossa página Espirais de Luz. Se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho que tem palestra nova lá, tá? Você já foi lá assistir? Corre para ver. Muito obrigado pela sua paciência de ouvir sempre, como sempre, eu falando aqui. Espero que tenha contribuído para vocês todos e espero que vocês também consigam entender, mudar conceitos, desconstruir ideias e trazer para dentro de você conceitos positivos a respeito de tudo na vida. Muito obrigado, até a próxima. Beijo de luz.